Fala galera, tudo bem com vocês? Então bora lá para mais uma videoaula de ciências com a professora Raquel. Na aula de hoje nós falaremos sobre as infecções sexualmente transmissíveis, as também chamadas ISTs. Para quem quiser acompanhar, nós estamos na página 35. As infecções sexualmente transmissíveis são aquelas doenças cujo contágio ocorre principalmente pelo ato sexual, sem, claro, o uso do preservativo. As infecções sexualmente transmissíveis também são conhecidas como doenças venéreas, tá? Entre os principais sintomas dessas infecções, a gente pode citar feridas nos órgãos genitais, bolhas, corrimentos, verrugas, dor ou ardência durante o ato sexual ou durante a micção. Micção, pessoal, é fazer xixi, tá bom? Então, e outra coisa, nem todos os sintomas eles surgem imediatamente após o contágio. Pode demorar dias ou mesmo semana. Então, não se esqueçam da importância, da utilização do preservativo. Utilizar o preservativo é essencial. Agora a gente vai falar sobre a AIDS, que é a sigla da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. É uma doença que não tem cura e é causada pelo vírus HIV, que ataca os glóbulos brancos e se multiplica dentro dessas células, comprometendo todo o funcionamento do sistema imunológico humano. Foi diagnosticado no início da década de 80 nos Estados Unidos. E os pacientes infectados logo adquiriram infecções secundárias, já que o vírus HIV ele vai atacar justamente o sistema imunológico, né? Então, ele acaba não conseguindo executar sua tarefa corretamente, que é justamente proteger o corpo contra bactérias, outros vírus, diversos parasitas, né? Existem dois tipos de vírus HIV, o tipo 1 e o tipo 2. O HIV-1 é o mais comum e acredita-se que esse vírus passou para a espécie humana na década de 30, na África, por meio de chimpanzés que eram caçados e consumidos. Esse vírus já sofreu várias mutações, originando outras variedades do HIV. O vírus HIV ele pode ser transmitido por relação sexual, pela transfusão de sangue, por materiais que perfuram ou cortam a pele, então, no caso de um dentista, quando vai fazer algum tratamento dentário, manicures, com alicatinho de unha, uso de seringas ou agulhas, durante a gestação, durante o parto, durante a amamentação. O vírus HIV ele pode ser assintomático durante longos períodos, ou seja, uma pessoa infectada pode transmitir a doença para outras pessoas sem nem mesmo saber que está contaminada. Por isso, repito, a necessidade da utilização de preservativos. O tratamento consiste em um conjunto de medicamentos, que é chamado de coquetel, que vão diminuir consideravelmente a quantidade de vírus no organismo do paciente, o que vai proporcionar a esse paciente uma melhor qualidade de vida, tá? A dificuldade em se produzir uma vacina está relacionada com as constantes mutações que o vírus sofre. Pessoal, prestem atenção, a AIDS não é transmitida por beijos no rosto, por aperto de mão, abraço, convívio social, tosse ou espirro, compartilhamento de utensílios domésticos, como copos, talheres, roupas, toalhas. A discriminação contra portadores do HIV ou doentes de AIDS é considerada crime, tá? No dia 1º de dezembro agora, semana que vem, é considerado o Dia Mundial do Combate à AIDS. Agora a gente vai falar sobre a clamídia. É uma doença causada pela bactéria Chlamydia trachomatis. É uma doença comum que ocasiona micção frequente e dolorosa, ou seja, muita vontade de fazer xixi e dói, para fazer xixi. Tem uma sensação de queimação no local. Na mulher, a infecção da uretra pode se espalhar pelo trato genital. Se não for tratada, há risco de esterilidade, ou seja, de não conseguir gerar filhos, Agora a gente vai falar sobre a gonorreia, que também é uma doença causada por uma bactéria. Neste caso, a bactéria Neisseria gonorrhea. Produz uma inflamação na uretra e novamente micções dolorosas, ou seja, vai doer para fazer xixi. Nas mulheres também vai causar infecção na vagina, da uretra e no colo do útero. O homem ele pode eliminar pus pela uretra
E nas mulheres, a secreção vaginal, né, a secreção, o muco, a lubrificação da vagina também vai ficar amarelada em decorrência à presença de pus. O tratamento é feito com antibióticos e normalmente é rápido. Quando não tratada, pode levar à infertilidade também. Agora nós vamos falar sobre a herpes genital. É uma doença incurável, pessoal, ou seja, não tem cura, porém ela é tratável, né? Então existe tratamento para controle da doença. É causada pelo vírus da herpes, do tipo 2. Ele vai produzir bolhas nos genitais, bolhas bastante dolorosas. Nos homens, essas bolhas estarão presentes no pênis, no prepúcio, na glande, tá? Nas mulheres estarão presentes na vulva e no fundo da vagina, ou seja, na parte externa e no canal vaginal. As bolhas, elas desaparecem e reaparecem, tá? Então, lembrem-se, é uma doença incurável. A partir do momento que a pessoa, né, esse paciente contrair o vírus, ela terá para sempre. Então, o vírus, ele vai permanecer no corpo e vai ocasionar esse reaparecimento, né, esse ressurgimento das bolhas. Existem medicamentos para que diminuem os sintomas e até conseguem provocar um espaçamento entre as crises, sabe? Então, vai aumentar um pouco esse espaçamento entre uma crise e outra. Durante o período em que o indivíduo está com as bolhas, o contágio ocorre com bastante facilidade, através de beijo, mãos contaminadas, compartilhamento de utensílios domésticos, toalhas. Agora nós vamos falar sobre o HPV, que é um vírus chamado de papilomavírus humano, que ataca a pele e as mucosas, provocando a formação de verrugas ou lesões, são machucadinhos, né? Que podem provocar o câncer de pele, de garganta, no ânus e no útero. Na maioria dos casos, a infecção não apresenta sintomas e o sistema imunológico ele pode até ser capaz de conseguir eliminar o vírus. O governo, para nossa alegria, oferece gratuitamente vacina para os meninos de 11 a 14 anos e para as meninas de 9 a 14 anos. Então, pessoal, fica a dica, tá? Procurem sim no postinho de saúde a vacina contra o HPV. Agora nós vamos falar sobre a sífilis, que é causada pela bactéria Treponema pallidum. É transmitida durante o ato sexual, em transfusões de sangue ou da placenta para o feto e também durante a amamentação. A sífilis ela pode apresentar 3 estágios, tá? O primário, o secundário e o terciário. No estágio primário, ela vai se manifestar 3 semanas após o contágio. Então, imagine, a pessoa teve uma relação sexual sem proteção, contraiu a bactéria, né, a treponema. Apenas 3 semanas depois é que ela vai desenvolver o primeiro sintoma, que são feridas abertas, tá? São feridas bem feias, né? Chamadas de cancro, tá? Essas feridas elas podem aparecer em qualquer região que entrou em contato com a bactéria. Pode ser nos órgãos genitais, na boca, no ânus, enfim, onde teve o contato, tá bom? Após algumas semanas, mesmo sem tratamento, essas feridas elas desaparecem. Só que vejam, a pessoa continua infectada. Esse é o grande perigo da sífilis. Então, como as feridas... Peraí que meu cachorro resolveu latir. Como as feridas desaparecem, as pessoas acham que elas já estão curadas, quando na verdade não, isso faz parte da doença, é o ciclo mesmo, tá? E aí ela progride para o estágio secundário. Então, se a pessoa não foi devidamente tratada no estágio primário e não foi curada, né, vão aparecer feridas na pele, febre, dores nas articulações e nos músculos. Esses sintomas eles também vão desaparecer, faz parte novamente do ciclo da sífilis, independente se a pessoa foi tratada ou não, tá? Ela desaparece. E aí ela progride para o estágio terciário ou estágio de latência. Embora os sintomas desapareçam, a bactéria pode invadir outras partes do corpo. Nesses casos, então, nós chegamos no estágio terciário. Ela vai infectar o cérebro e o coração. Agora nós vamos falar sobre a candidíase, uma doença causada por um fungo, o Candida albicans. Não é necessariamente transmitida pelo ato sexual. Este fungo também, pessoal, é o causador do sapinho, né, que aparece na boca. Nos homens pode causar coceira e vermelhidão nos órgãos genitais e nas mulheres uma secreção esbranquiçada e também coceira. Vamos falar sobre a hepatite B.
A hepatite, de modo geral, é uma doença que pode ser provocada por diferentes tipos de vírus, sendo que o fígado é o órgão mais afetado. A hepatite do tipo B pode ser transmitida pelo sangue, por secreções corporais e a relação sexual. Entre os problemas mais graves, a hepatite pode causar cirrose e câncer no fígado. A prevenção é por meio de vacina e, claro, o uso de preservativo. Pessoal, chegamos aqui no que vocês queriam, sem tarefa por hoje, tá bom? Sendo assim, ficaremos por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!